Cantar-te-ei, meus olhos em ti fixarei. Ao ritmo do teu coração caminharei para o teu amor, teu fogo em mim ardendo está, selvagem amor que brilhará. Esta paixão todos verão, tua glória resplandecerá. Tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre.
De onde vem o meu socorro? Vem de ti, meu protetor. Tu és o meu escudo, fortaleza, o meu refúgio. E eu clamo a ti, eu me escondo em ti. Sim, eu quero ver o teu amor. De onde vem o meu socorro? Vem de ti, meu protetor. Tu és o meu escudo, fortaleza, o meu refúgio. E eu clamo a ti, eu me escondo em ti.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Mesmo quando eu falho, o luto e a maré é forte, Tu, Senhor, estás comigo. Tu estás aqui, Tu estás aqui, Jesus. Minha distância de Ti não é tão grande assim. Tu estás aqui, Tu estás aqui, Jesus. Não estás distante de mim e o Teu amor não tem fim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Mesmo quando eu falho, o luto e a maré é forte, Tu, Senhor, estás comigo. E não há melhor lugar a não ser a Tua presença. E não há melhor lugar, Jesus. E não há melhor lugar a não ser a Tua presença. E não há melhor lugar, Jesus. Tu estás aqui, Tu estás aqui, Jesus. Minha distância de Ti não é tão grande assim. Tu estás aqui, Tu estás aqui, Jesus. Não estás distante de mim e o Teu amor não tem fim. Tu estás aqui, Tu estás aqui, Jesus. Minha distância de Ti não é tão grande assim. Tu estás aqui, Tu estás aqui, Jesus. Não estás distante de mim e o Teu amor não tem fim. És o meu bom pastor, contigo não temerei. Para Tua bondade e amor meu coração abrirei. És o meu bom pastor, contigo não temerei. Para Tua bondade e amor meu coração abrirei. Tu estás aqui, Tu estás aqui, Jesus. Minha distância de Ti não é tão grande assim. Tu estás aqui, Tu estás aqui, Jesus. Não estás distante de mim e o Teu amor não tem fim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Mesmo quando eu falho, o luto e a maré é forte, Tu, Senhor, estás comigo.
Bem, finalmente cheguei. Depois desta jornada complicada, finalmente cheguei. Passámos bastantes perigos. Primeiramente, fomos pela estação de Benfica. E depois, passámos pela estrada do Mini Preço. Essa que foi bastante complicada. Mas finalmente, a pior de todas foi o centro ortopédico. Cobras! Porquê é que tinha de haver cobras? Bem, mas apesar de tudo isso, chegámos finalmente à Nike. E não encontro o tesouro que me propuseram. Onde é que estará? Será que ninguém me diz onde é que está o tesouro? Claro, se alguém soubesse, nunca me o iria dizer. Mas bem, para me dizerem a mim para procurar o tesouro e eu não o conseguir encontrar, deve ser algo mesmo de valor incalculável para a história cristã. Eu, claro, tive bastantes aventuras e por isso é que eu fui chamado. Vocês sabem as minhas aventuras. Primeiro temos o Massamá Jones e o Babette de cristal. Aquilo não passava nada. Depois temos o Massamá Jones e a lenda dos procuradores gerais. Diz a lenda que eles continuam à procura. E finalmente, o meu preferido, Massamá Jones e a penúltima caminhada. É a penúltima porque eu tenho uma daqui a bocado. Mas bem, apesar de tudo isso, de toda essa experiência, eu continuo sem conseguir encontrar. Oh, exato! O meu telemóvel é isto mesmo. Com o GPS disto, pode ser que eu o encontre. Não funciona! Não há GPS. Negócios do OLX. Estou sempre a ser tramado. Bem, já vi que este tesouro está mais difícil de encontrar do que marcar uma consulta no Centro de Saúde da Amadora. E assim eu não consigo. Acho que eu vou ter que passar o meu legado a alguém. Vou ter que dizer a essa pessoa para continuar e não desistir. Acho que ela vos vai mostrar o caminho. Chapéu? Exatamente. Fiquem bem. Olá malta, boa noite e finalmente nós vamos poder estar juntos outra vez, não num formato que nós calhar gostaríamos mais, que era o formato presencial, para estarmos, para nos vermos, para nos abraçarmos, mas acreditamos que logo esta situação toda vai passar e nós vamos poder estar juntos novamente e aproveitar todo este benefício que é o convívio, estarmos pessoalmente uns com os outros. Mas hoje eu venho-vos falar. E vocês já devem ter visto o tema aqui já no nosso título, e aproveito para vos chamar a atenção e para vos dizer que partilhem nas vossas redes sociais, partilhem no vosso Instagram, sigam-nos no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook, no Facebook da Nike, no Instagram da Nike, YouTube da Nike, enfim, todas as redes sociais que estão disponíveis, que fazem parte deste ministério, que vocês possam envolver, que vocês possam participar, que vocês possam partilhar com os vossos amigos, e acreditamos que através disso, através de vocês, que são também ótimos braços, a extensão do ministério, todos nós somos, possamos alcançar mais pessoas. Mas como eu estava a dizer ainda há pouco, eu hoje venho-vos falar, e o tema é o Deus desconhecido. E vocês puderam perceber pelo teatro do Ruben que acabou de acontecer, que há alguma coisa desconhecida. E nós às vezes, nós sabemos que somos cristãos e sabemos naquilo em que acreditamos, mas o que é que será, porque é que é o tema o Deus desconhecido? E eu gostava de ler para vocês aqui uma parte de uma música e fazer-vos pensar inicialmente, que diz assim: o que tu farias se ele entrasse na tua sala? O que lhe dirias se ele entrasse na tua sala? Como tu o louvarias se ele entrasse na tua sala? Como tu gritarias de júbilo se ele entrasse na tua sala? Como tu cantarias para ele se ele entrasse na tua sala? Como tu o adorarias se ele entrasse na tua sala? E como tu te ajoelharias se ele entrasse na tua sala? Estas são perguntas que eu quero iniciar esta partilha convosco, para vocês pensarem, para vocês ponderarem um pouco o que é que vocês fariam se tudo isto acontecesse e Jesus estivesse
na tua sala, neste momento, nesta noite, aí contigo, com a tua família, se estejas sozinho ou acompanhado, se Ele estivesse aí contigo, o que é que tu farias? E a verdade é, o título desta mensagem é o Deus desconhecido. E é o Deus desconhecido porquê? Sabem, nós como cristãos, nós sabemos, isto é um dos conhecimentos mais, se calhar, primários que nós temos relativamente ao cristianismo, mesmo aqueles que não praticam da mesma fé que nós, é que nós adoramos um Deus que é triuno, não é? Há uma trindade associada a Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós entendemos que, mesmo que não seja profundamente, ou se calhar entendemos de uma forma básica, mas entendemos de alguma forma quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, mas há uma incógnita, e é isso que eu venho partilhar contigo hoje, que é quem é o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo, eu uma vez li uma analogia que eu gostava de partilhar com vocês. Se nós pensarmos no Sol, no astro Sol, Deus Pai é como se fosse o Sol. E a luz que chega à Terra, mais ou menos 7 minutos e tal depois, podemos interpretar como Jesus. E o calor que nós sentimos no corpo, não é? O calor que vem do Sol e que chega à Terra em forma de luz, e o calor que nós sentimos do corpo é o Espírito Santo. Tentem entender esta analogia, obviamente não é fidedigna a 100%, mas tentem entender esta analogia. E sabem, o Espírito Santo ele tem sido, pela Igreja, ao longo do tempo, renegado. E qualquer um de nós pode parar para pensar, e se não o fez já tantas vezes, e esse eu posso dizer que é o meu próprio pensamento tantas vezes, que é, quando eu leio a Bíblia, e eu fico assim a olhar, eu penso assim, mas será que, claro que nunca se questionaram, será que realmente isto é verdade? Será que Deus agiu assim? Será que Deus continua a agir desta forma? Será que o Espírito Santo é tão real hoje como era para Pedro, para Paulo, para João, para os discípulos, sei lá, será que era tão real assim? E a verdade é que nós hoje, muito diferente da cultura que havia anteriormente na igreja primitiva e ao longo de alguns avivamentos que houve na igreja ao longo dos séculos, diferentemente desses tempos, nós hoje renegamos o Espírito Santo. E acho que uma das razões pelas quais nós renegamos o Espírito Santo hoje em dia é porque é imprevisível. E o ser humano hoje em dia gosta de tudo previsível. Nós fazemos um seguro de vida, nós fazemos um seguro de carro, nós fazemos um seguro da casa. E não estou a dizer que sou contra isso, antes pelo contrário, sou a favor. Mas nós tudo aquilo que sai, tudo aquilo que nós podemos controlar, nós queremos controlar. Tanto que esta pandemia que nos abateu nestes 2 anos, 2020, 2021, vem-nos trazer um descontrole. Descontrolo de emoções, descontrolo porque é um inimigo invisível que nós não sabemos se está nesta superfície, se está naquela, se está naquela pessoa, se não está. Nós não sabemos. Isso trouxe algum descontrolo. De alguma forma, nós olhamos para o Espírito Santo e o facto de Ele ter que direcionar a nossa vida e o facto de muitas vezes a nossa vontade ser bem diferente da vontade do Espírito Santo, nos incomoda. E hoje esta pregação, esta partilha é para aqueles que acreditam nas promessas de Joel 2:28 e que diz assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne ou sobre toda a gente, depende da tradução. E sabem, o Espírito Santo é algo muito mal entendido no meio da igreja. Às vezes não é só mal entendido, como não é entendido sequer, nem sequer é procurado. E a verdade é que os cristãos têm dificuldade em entender dentro da Trindade o que é o Espírito Santo. E eu vou-vos falar-vos aqui de um pouco o que é o Espírito Santo. E quando chegar ao final, eu vou estar aquém daquilo que é o Espírito Santo. E isso é a beleza de quem é o Espírito Santo. E a verdade é que o Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa diferente do Pai, nem diferente do Filho.
Ele é Deus, igual ao Pai e igual a Cristo. E ele tem 3 características que são partilhadas pelo próprio Deus. Primeiro, ele é omnipresente, portanto, ele está em todo o tempo. Onde poderia eu ir para escapar de ti? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subisse ao céu, lá estarias. Se descesse ao mundo dos mortos, estarias também. Se eu voasse para além do Oriente, ou fosse habitar nos lugares mais distantes do Ocidente, também lá a tua mão desceria sobre mim. Lá estarias para me segurar. Salmo 139, 7 a 10. O Espírito Santo também, além de omnipresente, é omnipotente. O anjo Gabriel disse a Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Lucas 1,35. O poder do Altíssimo fala do Espírito Santo. E o Espírito Santo é, obviamente, conhecedor de todas as coisas. É omnisciente. Deus já preparou para aqueles que o amam coisas que nunca ninguém viu, nem ouviu falar, nem passaram pela ideia de ninguém. Mas Deus deu-nos a conhecer isto pelo meio do Espírito. Com efeito, o Espírito penetra em tudo, até nas profundezas dos planos de Deus. 1 Coríntios 2, 9 a 10. E aquilo nós precisamos de entender como filhos de Deus é que Deus tinha um propósito inicial e tinha um plano de salvação para o ser humano. E esse plano concretizou-se e realizou-se através da obra de Jesus na cruz e a sua própria ressurreição. Mas se nós somos cristãos, e cristãos significa seguidores de Cristo, pequenos cristos, nós precisamos entender aqui uma coisa. Se somos seguidores de Cristo e o próprio Cristo disse: é melhor que eu vá para que o Espírito Santo venha, de que forma é que eu e tu estamos a seguir esta direção, este mandamento de Jesus, este apontamento de Jesus? De que forma é que nós estamos a seguir? Porque se Jesus disse: é melhor que eu vá para que o Espírito Santo venha, Jesus sabia que pela sua humanidade ele era limitado na sua presença no sítio. E nós vimos o amor de Deus tangível, concretizado, palpável pela obra de Cristo, pelo Jesus que veio, foi homem e que esteve na terra. Mas hoje em dia nós podemos experimentar e ter a revelação de Deus e compreender a mente de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. E isto diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, diz: quem é que conhece bem o homem a não ser o próprio Espírito? Do mesmo modo, só o Espírito de Deus conhece o coração de Deus. Ou seja, aquilo que Deus te oferece a ti e me oferece a mim é: tu tens a oportunidade de ter dentro de ti o meu Espírito. E este meu Espírito é aquele que escrutina, que conhece o meu coração. Isto é o próprio Deus a dizer. O meu Espírito é aquele que me conhece. E tu tens a oportunidade de o ter dentro de ti e ter revelação direta e ter uma intimidade direta com Ele, que é o meu próprio Espírito, que eu enviei para ti. Para que eu, onde tu fosses, eu estivesse contigo. Aquilo que tu falasses, eu falasse contigo. Aquilo que tu precisasses, eu estaria lá para te ajudar. E é isto em que há uma grande diferença e que nós conseguimos entender pela Bíblia. Há uma grande diferença da maneira como os discípulos e os apóstolos, eles viveram o Evangelho. E nos primeiros tempos, os avivamentos que houve ao longo da história foram causados porque alguém entendeu que o Espírito Santo tinha um lugar central. E a verdade é que Jesus fez a obra dele aqui na Terra e Ele enviou o Espírito Santo. Jesus não está aqui na Terra presente, não está fisicamente na Terra. A Bíblia mostra-nos que Ele foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. E a verdade é que o Espírito Santo, hoje, Ele está connosco. Ele foi o presente que Jesus nos deixou para nós vivermos o nosso dia-a-dia.
depois dele não estar cá. E cumprimos o propósito para o qual ele nos chamou a estar cá. E a verdade é que o Espírito Santo é o cumprimento desta promessa de Deus. E ele é o Espírito da verdade, é o Espírito que nos guia, que nos ajuda. E a Bíblia diz em João 14, no versículo 15 ao versículo 17, diz assim: se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor, que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ele estará convosco e habitará em vós, por isso o conhecem. Ou seja, o Espírito Santo, quando habita em nós, nós o conhecemos. Nós começamos a criar uma intimidade. Nós começamos a desenvolver uma amizade. Nós começamos a entender os sentimentos do Espírito Santo. Começamos a entender a voz do Espírito Santo. Começamos a perceber aquilo que realmente magoa o Espírito Santo. E a verdade é que, às vezes, a opinião de algumas pessoas, ou a maneira como algumas pessoas interpretam ou veem o Espírito Santo, quase que o colocam como o menor da Trindade. Mas a verdade é que Jesus diz aos discípulos que eles receberiam poder. Jesus não diz, vocês receberiam uma coisinha pequenina, ou isto, ou aquilo. Não. Jesus diz que os discípulos, e a promessa é para ti e para mim hoje, vocês receberiam poder ao descer sobre vocês, sobre mim, sobre vós, o Espírito Santo. E esta é a promessa de Deus para nós. Hoje, ontem e será amanhã para aqueles que o quiserem aceitar. Deus não prometeu, Deus não quer, e aqui eu posso dizer isto, Deus não quer que nós simplesmente vivamos uma vida em que aceitamos Jesus e nada mudou. Há uma ação do Espírito Santo na nossa vida e essa ação tem que criar uma ação em nós. A ação do Espírito Santo em nós tem que resultar numa ação no exterior. E como nós temos falado nos pequenos grupos, e quem tem assistido sabe, uma árvore, ela não dá frutos para ela própria. E a verdade é que hoje nós precisamos de dar estes frutos do Espírito Santo, que é esta ação que eu estava a falar, para aqueles que estão à nossa volta. E a verdade é que eu gostava aqui de ler aqui um versículo convosco que diz assim, em Romanos 8, no capítulo 15, e Romanos 8, 15 e 16. Ou seja, capítulo 8, versículo 15 e 16. E o Espírito que receberam não vos torna escravos, nem medrosos, mas torna-vos filhos de Deus. É Ele, o Espírito Santo, que nos faz clamar Abba, Pai, que quer dizer meu Pai. É o próprio Espírito que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Para além de todas as promessas de poder, de ser o nosso defensor, de ser aquele que nos orienta, de ser aquele que nos capacita para o ministério, para o exercício do nosso dia-a-dia também, é Ele, é o Espírito Santo que testifica no meu espírito e no teu espírito que somos filhos de Deus. É através do Espírito Santo que nós podemos dizer Pai querido, meu Pai, Pai amado, Abba Pai. E a verdade é que é o Espírito Santo, e nós às vezes precisamos de parar para pensar. O versículo na parte inicial diz-nos assim: o Espírito que receberam não vos torna escravos. Tu não és escravo do pecado, não és escravo do medo, não és escravo às vezes das inseguranças que nós sentimos. E quando eu digo tu, eu também. Não somos escravos daquilo que nos fazem, do passado que ficou para trás. Não somos escravos do orgulho, não somos escravos de nada disso, porque nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é algo que não nos torna escravos, mas que testemunha, que dá garantia ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E quão poderoso é isto? Quão isto tem que mudar a nossa vida? Quão isto é que tem que mudar a nossa maneira de ser, de agir e de pensar? E além do mais,
eu quero ainda falar-vos hoje, quero ainda falar-vos daquilo que é ser cheio do Espírito Santo. E sabem, a Bíblia, ela fala-nos que nós seremos cheios do Espírito Santo e não seríamos apenas batizados com água, mas seríamos batizados com fogo. E eu gostava que vocês pensassem qual é que é a atitude de um homem a arder. Fisicamente, um homem a arder, está no incêndio, está a arder, tem um casaco a arder. É um homem que não para quieto. É um homem que não para os movimentos, não se importa se estão a olhar para ele. Porquê? Porque ele está a queimar, está a ficar com a pele queimada, está a ficar com a roupa queimada, pode morrer. Ou seja, há uma atitude, há um não importar pela situação, há um ficar incomodado, e isso cria ação nessa pessoa. E eu gostava-vos de falar que ser cheio do Espírito Santo provoca necessariamente ação em nós. Muitas vezes nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é sapatear no fogo, é dar uma volta, é andar por correr daqui para ali e para ali para a frente e depois não ficar na câmara. Não. Ser cheio do Espírito Santo é produzir frutos. É ter impacto ao lado daqueles que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que estejamos, na nossa família, é criar impacto. E o Espírito Santo, ele traz uma mudança no nosso discurso, no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas atividades diárias. E a verdade é, como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo e continuar a falar algo contra Deus? Como? E como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo e ter um coração cheio de ciúmes e amargura e ódio? Como é que isso pode acontecer? E a verdade é que quando Jesus voltou para o Pai, Ele não quis que eu e tu ficássemos sozinhos. O livro de Zacarias diz: não é pela força, nem é pelo teu poder que tu triunfarás, mas pelo meu Espírito. É através do Espírito Santo, que nós somos capazes de glorificar Jesus. É pelo Espírito Santo que o nosso coração é preenchido com perdão, com amor. É pelo Espírito Santo que nós podemos louvar a Deus. E apesar das circunstâncias, e independentemente das circunstâncias, é o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós somos filhos nos bons momentos, somos filhos nos maus momentos, somos filhos nos momentos mais ou menos, mas somos filhos sempre. E a verdade é que se nós pensarmos, nenhum de nós, hoje, neste momento, ou amanhã, ou ontem, foi capaz alguma vez de ver o vento a agir. De ver o vento, fisicamente, de ver o vento. Não é de ver o vento a agir, é de ver o vento. Mas nós conseguimos entender a ação que o vento tem à nossa volta, pelaquilo que ele provoca nas árvores, nas folhas, nas ondas, seja onde for. Nós podemos ver essa ação do vento. E da mesma forma, nós podemos ver a ação do Espírito Santo. Ouçam isto. Nós podemos ver a ação do Espírito Santo à nossa volta pelos frutos que nós produzimos. E aqui eu vou dizer algo forte, mas eu quero que seja algo forte, porque eu espero que este algo forte que eu vou dizer impacte a tua vida e tu te lembres. Mesmo que não te lembres de alguma coisa, tu te lembres disto que eu agora te vou dizer. Se um dia tu tiveres que perguntar, ou se eu um dia tiver que perguntar, se eu sou cheio do Espírito Santo, então eu não sou. Nós nunca precisamos de perguntar quando nós virmos os resultados. E esses resultados acontecem, como eu já disse, em nós e àqueles que estão à nossa volta. E não será isto que nós queremos para a nossa vida? Não será isto, este fogo, esta vibração, esta confirmação que somos filhos de Deus, esta confirmação de poder, de poder não é para, fazer coisas tão estranhas, é para simplesmente, às vezes é poder para amar, poder para perdoar, poder para ser usado por Deus e orar por alguém e essa pessoa ficar sarada, ou poder para dar um abraço. Entendem? Não tem a ver com coisas estratosféricas, não é isso que estamos aqui a falar. Estamos a falar de poder para transformar a nós primeiro, mas àqueles, e consequentemente àqueles que estão à nossa volta. E isto é aquilo que nós devemos querer para a nossa vida. E no livro de Atos,
quando Pedro e João estavam no tribunal judaico, diz assim, Atos 4:13, diz isto: os membros do tribunal judaico ficaram admirados com a ousadia de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens do povo, sem estudos, e reconheceram que tinham sido companheiros de Jesus. E já viste aquilo que o Espírito Santo pode provocar na tua vida? Já viste aquilo que o Espírito Santo, independentemente do teu estudo, se és doutorado, se só tens o 6º ano ou 4º ano, ou se nem tens nada, aquilo que o Espírito Santo pode provocar em ti perante um tribunal de pessoas que eram eruditas, que eram conhecedoras, que presidiam um tribunal, eles disseram, eles são homem-literados, eles não têm informação, mas nota-se que eles estiveram com Jesus. Mal eles sabiam que eles não só tiveram com Jesus, como dentro deles habitava o Espírito Santo. E aqui nós podemos entender que é Deus que anda com os discípulos. E há um desafio que eu te quero deixar, que é, durante os próximos tempos, se tu tens esta sede do Espírito Santo, se tu tens esta procura por quem é o Espírito Santo, durante os próximos tempos, eu não vou dizer a Bíblia toda, mas podes fazê-lo, mas durante os próximos tempos, tu começas em Mateus e acabes em Apocalipse, e sublinhes e tires notas sobre aquilo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Aquilo que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Sublinha. Cada vez que diz lá Espírito, sublinha. Cada vez que diz lá alguma coisa, a ação do Espírito, sublinha. E no final vais entender que Ele está em todo o lado. Ele é completo. Ele estava com Paulo na prisão. Ele estava com Pedro na prisão. Ele estava quando Jesus o recebeu lá no Jordão. Ele estava na ilha de Patmos quando João profetizou e teve a visão do Apocalipse. Ele estava com Pedro, e como estávamos a ver aqui, com Pedro e João lá no Sinédrio. Ele estava com Filipe quando ele encontrou o etíope. Entendam, ele estava em todo o lado, e tu vais entender que pela direção do Espírito, Paulo foi a cidades, pela direção do Espírito, Paulo não foi a cidades. E isto é manifestação de Deus. Não é crédito humano, é manifestação de Deus. E isto pode acontecer na tua vida se tu entenderes que o Espírito Santo, ele não tem um lugar secundário ou terciário na Trindade ou no teu dia-a-dia, mas quando ele começa a ter um lugar central no teu dia-a-dia, quando ele começa a ter a primazia no dia-a-dia, e aí eu creio que o avivamento virá. O avivamento de vidas começa pelo avivamento do teu próprio coração. Quando o Espírito Santo começar a brotar dentro de ti, começar a correr rios de água viva, e é isso que vamos ver e vamos terminar na tua vida, quando começarem a correr estes rios, quando começarem, agora aqui, quando começar a tua árvore a dar estes frutos, vai ser impossível as pessoas ao teu lado não notarem que tu és diferente, que tu ages diferente, não de uma forma esforçada, mas de uma forma natural, porque o Espírito Santo fala na tua vida de uma forma natural. E agora, à medida que nós nos aproximamos no final, e eu estou mesmo a terminar, eu nem sei há quanto tempo estou a falar, mas eu sei que hoje é recorde, acho eu. E espero que parte de vocês hoje tenha esta sede deste Deus desconhecido. Que no final desta partilha que eu tive convosco e daquilo que eu também estudei, que tu possas chegar ao final e entender que Ele já não é tão desconhecido. Que tu possas ter bebido daquilo que também Deus partilhou ao meu coração. E o meu desejo é que cada um de vocês que está a assistir agora e que vai assistir mais tarde, possa ter este desejo, passo a redundância, este desejo de o ter na sua vida, de o receber na sua vida. E sabem, Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não é falar em línguas. É uma evidência, é algo que faz parte, é um dom que a Bíblia fala, mas não é isso. E Paulo diz numa das cartas, que eu agora não sei precisar qual, que do que é que me serviria falar todas as línguas, falar as línguas dos anjos, se não tivesse amor. E agora vou aqui fazer uma ligação. Se o Espírito Santo, como vimos no início, é Deus, então o Espírito Santo é amor, porque Deus é amor.
nós precisamos de tirar alguns conceitos que temos vindo a aprender, ou por vídeos que vemos, ou por algo que nunca pensámos ou estudámos, e começar a criar novos conceitos. E o conceito é que o Espírito Santo é Deus. Deus é amor. Há evidências da manifestação de Deus na tua vida. Há dons de cura, há dons de profecia, há dons de interpretação de línguas, há dons de falar em línguas. Há tantas coisas que Deus te pode oferecer, mas aquilo que tu precisas de entender é que se tu não tiveres amor e que se não fizeres isso focado na tua igreja local, como é que podes beneficiar a igreja local, como é que a podes servir, como é que podes servir o outro, como é que podes servir lá em casa, no teu trabalho, como é que tu podes servir o outro sendo cheio do Espírito Santo. Então qual é que é o teu intuito? Qual é que é o meu intuito de ser cheio do Espírito Santo? Se isso não acontece, se não é esse o nosso foco. E eu quero terminar falando de uma passagem que é deliciosa e que fala em João 7, no versículo 37, 38 e 39, que diz assim: se alguém tem sede, venha ter comigo, que eu lhe darei de beber. Do coração daquele que crê em mim, hão de nascer rios de água viva, como diz a Sagrada Escritura. Com estas palavras, Jesus queria dizer que todos aqueles que crescem nele haviam de receber o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito ainda não tinha sido enviado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E estas são as condições essenciais para nós termos uma experiência com o Espírito Santo. Estas condições são as condições essenciais para eu e tu termos uma experiência íntima com o Espírito Santo. E agora vocês perguntam: David, quais condições são essas? Primeiro, nós precisamos de ir ter com aquele que nos dá de beber. A Bíblia diz lá em João 7, se aqui alguém tem sede, venha ter comigo, e eu lhe darei de beber. E do coração daquele que crê em mim, crer, fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, hão de nascer rios de água viva. Hão de nascer rios de água viva. Ou seja, uma nascente, quando há uma nascente, a nascente brota a água. Lá está, como eu falava há pouco, o brotar a água é para aqueles que estão à tua volta. E aquilo que é mais precioso é que do teu coração brota esta água para aqueles que estão à tua volta. Mas a verdade é que para nós recebermos o Espírito Santo, e eu sei que às vezes quando nós falamos do Espírito Santo, nós temos aquela tendência de alguém tem que impor as mãos sobre mim. A Bíblia fala de imposição de mãos e pessoas que receberam o Espírito Santo. Mas quantos são aqueles que receberam o Espírito Santo e que estavam sozinhos nos seus quartos? Estavam sozinhos nas suas salas. E aquilo que tu e eu precisamos de entender é que nós, sem fé, nós não vamos alcançar isto. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus diz que do coração daquele que crê em mim, ou seja, tu precisas de crer para receber. E ninguém recebe, ninguém bebe água, ninguém bebe um líquido de boca fechada. E tu precisas de acreditar naquilo que o Espírito Santo vai começando a colocar dentro de ti e que vai começando a emanar dentro de ti. Porque se são rios de água viva, vão brotar dentro de ti. E aquilo que eu quero orar esta noite é para que tu recebas o Espírito Santo aí em tua casa. E se de alguma forma tu tens dúvidas, crê neste momento. Se de alguma forma tu achas que não é para ti, desengana-te. O Espírito Santo é tanto para ti como foi para a igreja primitiva, como é para os grandes evangelistas, para os pastores, para seja quem for, para quem tu viste que alguma vez recebeu o Espírito Santo é tanto para essas pessoas como é para ti. Não é um presente exclusivo, não é uma dádiva exclusiva, tu não precisas de fazer todas as escolas bíblicas possíveis e imaginárias, não precisas fazer seminário, não precisas de ser literado, não precisas de ser nada. Basta chegares a Jesus, creres que Ele te pode dar e então recebe. E eu quero orar esta noite e quero orar para que tu recebas o Espírito Santo com fé no teu coração. Pai, no nome de Jesus,
E é com alegria que nós podemos estar aqui, apesar de não estarmos presencialmente. Deus, nesta noite eu quero orar para que a Tua presença ela invada cada casa, Senhor. Para que a Tua presença ela possa alcançar o coração de cada um. Que a Tua presença ela possa encher o coração de cada um. Querido Espírito Santo, Tu que és real, Tu que és presente, Tu que és Deus e que habitas na terra e que habitas em cada um de nós, Tu te manifestes. Manifesta-te com glória, manifesta-te com poder para transformar as nossas circunstâncias, com poder para transformar as nossas escolas, as nossas faculdades, os nossos locais de emprego, com poder para que outros, Senhor, venham a conhecer-te. É isso que eu quero orar, Deus. Que Tu possas encher a vida de cada um dos meus amigos que estão daquele lado, dos meus irmãos, das minhas irmãs, da nossa família, Deus. Que Tu possas encher o coração de cada um. Que possas, como diz a Tua palavra, Senhor, entender aqueles que têm sede, que aqueles que querem receber, recebam, Senhor. Que brotem rios de águas vivas. Que brote um coração cheio. Que brote um coração cheio de poder, cheio de amor pelo outro, cheio de amor por Ti, Senhor. Pai, um coração que está sedento de receber e que tem fé para ver, Senhor, o Teu agir na sua própria vida, Pai. Eu oro no nome de Jesus, Pai. Eu oro para que a Tua promessa, Senhor, que é a Tua promessa, Senhor, Tu prometeste que Tu enviarias o Espírito Santo. Há tantas promessas na Tua palavra, mas Tu enviarias o Teu Espírito Santo. Senhor, que promessa gloriosa, que promessa maior que todas as outras promessas, Senhor, é a promessa de ter o Teu Espírito Santo a habitar no coração de cada um de nós, Deus. Pai, eu oro para que cada um de nós tenha esta fé, esta vontade, este desejo. Senhor, se nós temos que ser alguém com sede, nós sejamos alguém com muita sede. Se nós tivermos que ser alguém que tem que querer, que sejamos alguém que crê muito, Senhor, para que nós recebamos muito, recebamos aquilo que nós acreditamos que Tu tens para nós, Pai. E eu oro e abençoo a vida de cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Recebe o Espírito Santo, recebe-o não como algo esotérico, mágico, não, mas como um amigo presente que pode te acompanhar dia a dia, momento a momento. Ele está contigo. Lembra-se como eu comecei? Com aquelas perguntas todas, eu tenho umas respostas para vos dar. Então, Ele está aqui contigo. O que farias se Ele estivesse aí no teu quarto? Perguntava eu. Ou na tua sala. Como é que tu farias? Louvarias, adorarias, cantarias? Uma série de coisas que eu disse. Mas eu tenho uma coisa a dizer. Ele está aí contigo. O Espírito Santo está aí contigo. O Espírito Santo está aí contigo. Como é que tu vais, em conjunto com o Espírito Santo, louvar Deus? Como é que tu vais louvar Deus? Como é que tu aí, em conjunto com o Espírito Santo, te vais ajoelhar e vais clamar? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajudaria a adorarmos a Deus e a clamarmos a Deus. Portanto, fica com esta e entende, Ele está aí contigo. Mais próximo era impossível. Ele está aí contigo. Deus te abençoe e até à próxima. Força! Despertar, cantar-te-ei, meus olhos em ti fixarei, ao ritmo do teu coração caminharei para o teu amor, teu fogo em mim ardendo está, selvagem amor que brilhará, esta paixão todos verão, tua glória resplandecerá, tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás, tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Teu fogo em mim ardendo está, selvagem amor que brilhará, esta paixão todos verão, tua glória resplandecerá.
para sempre, para sempre. Eu sei que tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Tu vives em mim, sou teu para sempre, sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre, sempre. Vives em mim, sou teu para sempre, sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre, sempre. E chegamos ao fim. Obrigado por teres ficado connosco até aqui. É sempre fixe ter-te desse lado. E tenho-te a agradecer todo o apoio que tens dado aqui ao nosso Ministério, por nos seguires nas redes sociais. E volto a relembrar-te, se ainda não deste like no vídeo, dá like no vídeo, subscreve o canal. E se quiseres continuar a apoiar o nosso Ministério, podes também fazê-lo através do MBWay ou das outras plataformas disponíveis. Além disso, daqui a 2 meses vamos voltar a ter rede. Estamos a ter rede sempre de 2 em 2 meses, ok? Fora todo o outro conteúdo que nós vamos fazendo. Por isso, mantém-te seguro, lava as mãos, usa máscara e encontramos-nos nos nossos programas aí semanais, nas nossas redes sociais e aqui no nosso canal do YouTube. Por isso, beijinhos, fica bem.